ABNT NBR 14022, que fala sobre a acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros. Então aqui eu vou falar um pouco sobre essa norma, que ela tem as 4 edições. A primeira edição foi em 1997, depois 2006, 2009 e 2011. Provavelmente está para sair uma nova agora, já que saiu também a 15320, que saiu agora em 2024, que é a 15320 trata de rodoviário, ônibus rodoviário, e a 14022 são ônibus urbanos. Ela tem 24 páginas, então ela fala sobre os elementos do sistema de transporte coletivo de passageiros de características urbanas. A norma ela visa proporcionar acessibilidade com segurança à maior quantidade possível de pessoas. E tem os casos adversos que prevalece a segurança do usuário. Aquelas exceções, né? Quando tem exceções, o que prevalece é a segurança do usuário. Aqui tem algumas referências normativas. É claro que essa daí é a base. Imagina uma árvore, essa daí é o tronco, é a base, mas quando tu vai abrir uma norma, tem várias referências. Tem referência daqui, referência dali, então tem muitas outras normas de referência que precisam ser levadas em conta quando começa a estudar essa norma, né, a 14022. Começa pelas definições, que seria a acessibilidade, a utilização com segurança e autonomia aos serviços de transporte por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. E a acessibilidade assistida é a mesma definição, só tira a autonomia, que seria uma pessoa que ajuda, né, nos serviços de segurança na utilização do caso ali, o elevador, a rampa e na parte interna do veículo. Aqui são os elementos do sistema de transporte coletivo. O veículo, claro, não tem como tirar não tem como falar sobre os elementos do sistema sem o próprio veículo, né? Que seria, no caso da norma, os ônibus urbanos. O terminal, a área edificada ou não para embarque e desembarque de passageiros. Os pontos de parada, que são áreas de embarque e desembarque localizada ao longo do trajeto do veículo. E tem o mobiliário e equipamentos urbanos. Aqui podem ser duas coisas. Essas definições aqui, dessas duas específicas, foram tiradas da NBR 9050, que seria mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, como semáforo, poste. É muita coisa técnica, então vamos resumir aqui. Semáforos, postes, similares, pontos de acessos, telecomunicações, seria o telefone, telefone público, né? Agora nem existe mais. Fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques, tudo isso faz parte do mobiliário urbano. E depois tem o equipamento urbano, que são os bens privados de utilidade pública. São os espaços públicos, né? Tecnologias ou equipamentos para transposição de fronteira e tecnologias ou equipamentos e dispositivos de comunicação e sinalização. Isso tudo faz parte dos elementos do sistema de transporte coletivo que é citado nessa norma. Os equipamentos para transposição de fronteira, que foi dito ali anteriormente. O que é uma fronteira? É o local de transição entre as áreas de embarque e ou desembarque do veículo, que seria, no caso, a escada, a própria escada, é uma transposição de fronteira, tu está saindo do local entrando no ônibus. O embarque em nível, né? Que seria aquela plataforma elevada, já que tu entra direto no veículo sem precisar passar pela escada. A plataforma elevatória e a rampa elevatória. Aqui tem uma nova definição aqui que já entrou na 15320 e provavelmente já vai aparecer nessa nova atualização da 14022, que seria o RAV, que é rampa de acesso veicular, que é essa rampa aí,
ou PEV, que é plataforma. É tudo com sigla agora, né? PEV, plataforma elevatória veicular. Ou então também tem o DPM, que eu vou falar daqui a pouquinho ali. O vão, a distância horizontal resultante da descontinuidade entre dois planos, ou seja, é o vão que a gente também escuta bastante entre o vão entre o trem e a plataforma. Aqui também no caso seria a mesma coisa, o vão entre aonde a calçada, por exemplo, e a escada, o embarque em nível e o ônibus, né? Aquele espaço que fica ali entre esses dois. O desnível é qualquer diferença de altura entre dois planos. No caso da norma, no caso do contexto, seria o desnível entre o piso de embarque e o próprio veículo. E a própria transposição de fronteira, o próprio equipamento de transposição de fronteira, seja ela escada, embarque em nível, plataforma elevatória ou a rampa. Aí, continuando os termos e definições, tem a pessoa com deficiência, aquela que apresenta perda ou anormalidade em uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade. As deficiências podem ser física, auditiva, visual, mental ou múltipla. Depois tem a pessoa com mobilidade reduzida. Esses dois grupos, eles estão incluídos na acessibilidade que precisa atender essa norma. Então, a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que não se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentar-se permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. Aplica-se ainda a idosos, gestantes, obesos e pessoas com crianças de colo. Aqui, continuando os termos e definições, a plataforma de embarque e desembarque, que é a área elevada em relação ao solo para reduzir ou eliminar o desnível no embarque ou desembarque de passageiros. Aqui tem um exemplo de Criciúma, que tem a área elevada e tu embarca diretamente no ônibus. E tem os pontos de parada durante o percurso, que também é elevado. A plataforma elevatória, ela pode ser estacionária, que seria na parte do solo, né, fora do veículo. É o dispositivo que permite a elevação da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida em cadeira de rodas ou em pé para o acesso em nível da plataforma de embarque e desembarque do veículo. No caso ali tem um exemplo de Curitiba, que em algumas estações tem um elevador, uma plataforma que leva a pessoa com deficiência para o embarque em nível do ponto de parada. Depois tem a plataforma elevatória veicular, que é o dispositivo instalado no veículo para a transposição de fronteira, que permite a elevação de pessoa com deficiência e mobilidade reduzida em cadeira de rodas ou em pé para acesso ao nível do interior do veículo, que seria o próprio elevador, plataforma elevatória no elevador. Aqui é DPM, que é o dispositivo de poltrona móvel, que ao invés de o elevador, no caso, ele leva a cadeira de rodas ou a pessoa para dentro do veículo. O dispositivo de poltrona móvel é uma poltrona que sai de dentro do veículo e volta para o veículo com a pessoa já na poltrona. E depois tem a rampa, que pode ser manual ou motorizada. Aí depois tem o tipo de piso, veículo de piso alto ou piso baixo. Aqui tem um vídeo que já fala sobre todas essas diferenças, sobre o piso baixo, low entry, low centry, low floor, que seria o piso baixo, o convencional, o piso baixo central, o piso baixo total, o piso baixo traseiro, ou o piso alto, que seria o convencional. Então não vou entrar em detalhes sobre isso daqui, porque já tem um vídeo só sobre isso. Local de embarque e desembarque seria o ponto de parada, respeitando a faixa livre. Assento e espaço para cadeira de rodas, recomenda-se cobertura. Isso são... no caso, ele vem tudo da norma NBR 9050. Como que vai se adaptar a esses pontos de parada e aos terminais, que seriam terminais multimodais, devem possibilitar a integração de outros meios de transporte. Áreas de refúgio e evacuação em caso de emergência, assentos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, assim, a norma 14022, ela
ela diz que precisa disso. Agora, como fazer isso? Aí precisa ser pela norma 9050. Dispositivos de transposição de fronteira. Seria rampa, motorizada ou manual, aquela que a pessoa, o motorista ou um assistente vai lá e bota, e utiliza a rampa, né? Coloca a rampa ali para fora do veículo. Ou então o próprio motorizado, que seria exemplo ali de Curitiba, que ele abre as portas e a rampa desce. E a plataforma elevatória veicular, como eu já tinha falado, que ela pode ser de duas formas. Tem aquela forma na porta mesmo, que ela fecha e depois ela vira escada. Ou então ela pode ser a própria plataforma que sai de dentro do veículo só para cadeira de rodas e coloca ela diretamente lá dentro do veículo. E a porta ela é elevada, ela não vira uma escada. Então a porta só serve para isso. A movimentação vertical de suspensão, que seria a suspensão inteligente, né? Aquela suspensão que tem o rebaixamento lateral, rebaixamento total. Geralmente é em piso baixo que tem, que são o ECAS, a suspensão inteligente. A plataforma de embarque e desembarque, que é a plataforma elevada, entra diretamente dentro do veículo. E depois pode ser a combinação de um ou mais, né? Pode ser. Porque o que diz a norma é que pode combinar um ou mais desses tipos de transposição de fronteira. Aí depois a segurança, que esse dispositivo de transposição de fronteira, ele precisa aguentar o próprio peso da rampa ou do elevador e mais 250 quilos. Então a carga máxima dele tem que ser. A carga mínima, no caso, né? 250 quilos. É claro que se tiver maior capacidade, melhor. O piso antiderrapante, sem cantos vivos, e o veículo não pode se movimentar enquanto estiver fazendo quando estiver fazendo transposição de fronteira para alguma pessoa com mobilidade reduzida, né? Então o veículo precisa ficar parado. E um veículo, para ser considerado acessível, ele precisa ser ou piso baixo, ou ter plataforma elevatória, ou ter acesso em nível. Então, para ser acessível o veículo urbano, precisa ser em uma dessas três características. Aí a decisão quanto à escolha da melhor característica é do poder concedente. O poder concedente seria a prefeitura, ou um órgão público responsável por regulamentar o sistema de transporte coletivo. E levando em conta as características físicas, isso é muito importante, tem que levar em conta as características físicas das vias que podem dificultar ou impedir plena circulação dos veículos, tais como concordância entre vias, valetas, lombadas, raios de curvatura. Então nem sempre é possível ter veículos de piso baixo 100%, veículos de acesso em nível 100%, ou veículos de plataforma elevatória. Esse é o mais comum, então esse raramente é difícil ter. Mas veículos de piso baixo, acesso em nível, não é em qualquer lugar que é possível ter. Então precisa de um estudo para isso. Precisa verificar todos os poréns para ver se pode ou não colocar esse tipo de veículo para circular no sistema, né? As portas, falando sobre as portas, pelo menos uma porta acessível. Assentos preferenciais, pelo menos 10% das pessoas com mobilidade reduzida. Posicionamentos de forma a não dificultar o acesso. Apoio lateral tipo basculante, aquela que levanta, né, o apoio de braço. Plataforma de acomodação para os pés, bancos altos, quando tem aquele espacinho para colocar o pé, né, aquele ferrinho que tem embaixo, ou de plástico também, para segurar, para não ficar com os pezinhos voando, flutuando. Protetor de cabeça no banco, que pode ser um dispositivo que tu coloca atrás ou pode já vir ali, como tem na foto ali, já é do banco, né? Tem uns bancos que eles têm uma extensão, né, para ficar mais alto. Balaústre com dispositivo tátil, aqui é aqueles balaústres, né, onde o pega-mão, que sai do banco e vai até o quase teto, né? Até os balustres horizontal do teto.
Então eles precisam ter o dispositivo tátil, que é um adesivo diferenciado para identificar, né, qual o banco, qual as poltronas que são acessíveis. A identificação visual na cor amarela. Tem um código da cor aqui que eu não vou citar porque não faz nenhum sentido, é só abrir a norma lá, porque quem precisa da parte técnica precisa da norma, não adianta ver o vídeo que não vai fazer diferença nenhuma. Aqui é só para ter uma ideia do que é necessário, quais são as partes mais importantes, né, da norma. Então a identificação visual tem que ser na cor amarela, amarelo especial. A área reservada para cadeira de rodas e cão-guia, ou box, chamado de box também, pelo menos uma cadeira de rodas, próximo ou de frente à porta, porta acessível, sentido longitudinal à marcha ou contrária, não pode ser lateral, né? Aqui já está bem claro. Área de giro e medidas, tem uma área específica de giros, então não pode ser muito apertado, mínimo de um assento basculante fixado na parede e o espaço para acomodação do cão-guia, como mostra ali nas imagens. O sistema de segurança, dispositivo de travamento, cinto de segurança de 3 pontos, guarda-corpo no sentido longitudinal, guarda-corpo é aquilo que está na imagem, na foto ali. Ele precisa resistir a reações bruscas do veículo, freio, curva muito acentuada, quebra-mola, buraco, todas essas partes, essas reações que tiram o veículo da posição dele de normal, né, de marcha. Garantindo a integridade física, precisa garantir a integridade física da pessoa, não só, claro, da pessoa com mobilidade reduzida, mas todos os passageiros, né? Isso aqui é um meio lógico, né? Fixação na estrutura do veículo, tem as regras para isso, não pode se fixar em qualquer lugar. Então, quando as pessoas geralmente vão fazer adaptações, começam a fixar em partes do veículo que não pode. Então, nessa norma mostra direitinho como que precisa fixar. A indicação clara da utilização desse mobiliário todo, no caso seria do manual do veículo, né? A fácil manuseio, evitar danos à cadeira de rodas e demais passageiros. A iluminação, salão e portas com níveis adequados. Aqui é bem curioso porque assim, só diz que a iluminação precisa ter níveis adequados, mas não menciona nada sobre nenhum número, nem nenhuma medição para isso. Então é meio subjetivo. O local de embarque e desembarque. O piso tátil de alerta a partir do ponto de parada e em direção contrária ao sentido do tráfego de ônibus. Alerta em toda a extensão da plataforma. Aqui eu só coloquei duas imagens para diferenciar, porque o piso tátil ele tem diferença. Tem o piso tátil de alerta, que são aquelas bolinhas, e tem o piso tátil direcional, que é aquelas barras ali. Geralmente colocam de uma forma só, de qualquer jeito, porque não sabem a diferença. Então, assim, tu vê em calçadas também seguido, tu vê só piso de alerta em toda a calçada, que é totalmente errado. Então tem que ver qual é a utilização correta disso. Então ali, nesse caso, ele fala em piso de alerta, que são aquelas bolinhas. E previsto a instalação de sinalização visual, tátil e auditiva com informações das linhas de ônibus, local de embarque e desembarque, né? Não necessariamente precisa ter, né? Ali diz previsto instalação de sinalização, então tu precisa prever aquela instalação. É subjetivo também. Sinalização com o CIA nos pontos de parada e outras informações necessárias. O CIA é o Símbolo Internacional de Acessibilidade, que é aquele adesivo da cadeira de rodas, pode ser pintado também. A cor é amarela nos equipamentos de demarcação no ponto. Como no interior do ônibus também é a mesma coisa, aquele mesmo amarelo, um amarelo padrão. A comunicação e sinalização, comunicação visual externa do veículo. Na parte lateral, o adesivo do CIA, né, que é aquele adesivo da cadeira de rodas, ele é fixado nas medidas fornecidas na norma e tem que ser junto à porta de embarque e desembarque acessível, ou a desembarque em nível, né? Embarque e desembarque em nível. Então ela precisa ficar ao lado da porta. Antigamente a gente via na própria porta, né? Dentro da porta ali no vidro,
a gente via os adesivos, mas aquilo era antes da norma. Agora, com a norma, precisa ser assim, do lado da porta. Não pode ser em cima, não pode ser embaixo. Tem como. Não vou dizer que não tem como colocar, porque alguém vai inventar alguma coisa e vai aparecer um adesivo embaixo da porta, mas não. É no lado da porta. Então, e do outro lado do veículo, ele não diz aonde. Ele diz que precisa estar integrado ao projeto de comunicação visual externa do veículo. Então não tem uma regra para ser colocada. Precisa ser em cima da roda, que geralmente colocam em cima da roda, né? Em cima do rodado. Mas não tem nenhuma regra sobre onde colocar. Eu já vi até no vidro, na janela, a última janela lá em cima. Então, assim, diz que precisa estar integrado ao projeto de comunicação, que seria a pintura, integrado à pintura do veículo. Na parte dianteira do veículo, ele precisa estar nas medidas fornecidas, claro. E na frente, na norma, ele diz que precisa ser na parte do. Ali tem uma linha central, ali, a linha laranja no desenho, mostrando as duas partes. Ele só tem exemplo desses dois locais que podem ser colocados. Então, de forma a não obstruir a visão do motorista nem prejudicar eventuais informações de ordem operacional, que seja aqueles plaquetas de via tal lugar, terminal tal lugar, então aquelas placas de aviso que geralmente colocam para alguma informação do itinerário. Então ele não pode obstruir esse tipo de informação e não pode obstruir a visão do motorista. Não pode ser do lado do para-brisa do lado do passageiro, né? Tem que ser do lado do motorista. Até porque também tem o letreiro, né? Que isso também atrapalha o letreiro, mas não preveram muita coisa aqui. É só esse lado e tem um tamanho também. Parece que é 20 ou 30 centímetros. Antigamente a gente via uns bem grandes. Praticamente ocupava muito do para-brisa, né? Também, é tudo antes da norma. Agora, com a norma, já é outra história. Já vem de fábrica, assim, né? Porque o próprio fabricante, ele já precisa se adaptar a essas normas antes do veículo sair da fábrica. Então, ele já sai de acordo com as normas. A não ser que depois chegue na empresa, eles vão lá e façam alguma modificação ilegal, mas fazem. Na parte traseira, ele precisa ser afixado nas medidas fornecidas, claro, e no quadrante inferior do lado esquerdo. Então ali precisa ser desse lado meio e para baixo. Não pode ser do outro lado, não pode ser em cima, aí tem uma parte específica. Porque tudo depende do tipo de carroceria. Algumas carrocerias não tem como colocar em cima, não tem como colocar embaixo. Aí precisa ser nessa área. Então por isso que ele só delimita a área de que precisa ser afixado o símbolo, né? Aqui tem os dois exemplos, tem na área, na parte de cima e na parte de baixo. Depois tem a comunicação visual externa em veículos, a comunicação e sinalização em veículos com elevador ou rampa motorizada precisa ter do lado externo da carroceria sinalização visual e sonora associada ao embarque e desembarque. No caso, quando o elevador ou a rampa está sendo acionada ou está funcionando, ele precisa ter um aviso sonoro com frequência e intervalo definido na norma e ele precisa estar conjugado com pisca-alerta também. Antigamente a gente não via isso, mas agora, sempre quando tem um ônibus parado, com um barulhinho e o pisca-alerta ligado, já sabe que ele está subindo ou descendo o elevador ou a rampa de acesso está sendo acionada. Depois, aqui agora é sobre os letreiros, que é identificar o número e destino perfeitamente visíveis, mesmo que coincidência de luz natural ou artificial. Aqui ele está falando sobre mais a questão de LED, né? Que às vezes alguns LEDs não conseguem enxergar com a luz do sol. No caso de letreiro de pano ou outro material, as letras em amarelo ou limão com fundo preto. Isso antigamente existia várias cores, né? Agora, depois dessa norma, por isso que depois a gente começou a ver a troca de letreiros. Teve muitas empresas que tiveram que trocar os letreiros. Às vezes tinha uma letra branca com fundo preto, aí daqui a pouco apareceu o mesmo ônibus com a letra amarelo limão, que muitos falam verde, mas está errado, não é verde amarelo limão, não é nem verde limão, é amarelo limão. Então eles começaram a trocar esses letreiros para se adequar à norma.
O letreiro eletrônico, letras em amarelo âmbar ou branco. Aqui, aí no caso ali, o letreiro de pano, né? O amarelo limão. E o letreiro eletrônico aqui tem um grande problema, que às vezes a gente tá pensando aqui no... A gente vê laranja, mas ele não é laranja, ele é amarelo. Ele se chama de amarelo âmbar porque é a cor do LED desligado. Mas a gente vê laranja, não tem problema de chamar de laranja. E então só pode o laranja e o branco. O tamanho máximo, o tamanho mínimo da letra é de 15 centímetros. Tá, aqui tem outra coisa que não necessariamente é a quantidade de LEDs que tem. Porque tem letreiros com 8 LEDs de altura e tem 15 centímetros de altura medindo, né? Então a questão do LED a quantidade de LEDs não quer dizer nada. E quando não for possível ter 15 centímetros por alguma característica operacional, tipo ali naquele caso que seria não cabe no letreiro 0307 o nome da linha, então ele admite-se menos 10%, então pode ter ali 13,5 centímetros. De novo, não é a quantidade de LEDs, vai lá, mede com uma régua 13,5 centímetros. Antigamente tinha o LED verde, só que não pode mais. Eles começaram a criar vários LEDs, várias cores, começou a entrar o vermelho também. Antigamente o FRT usava vermelho, não pode usar mais vermelho. Então só os mais antigos lá que ainda tem, mas eles não são acessíveis, não são considerados acessíveis. Na norma não fala nada, quando fala o LED, não fala nada sobre o fundo do LED, porque agora a gente tem LED RGB, ou seja, a gente pode criar um fundo de outra cor. Então eu posso ter uma letra de LED amarelo âmbar ou uma letra branca e posso ter um fundo azul escuro, se eu colocar ali um LED RGB com azul escuro no fundo. Mas então a norma não fala nada sobre isso. Só sobre o outro material ou então o letreiro eletrônico, não está bem específico. Não tem especificação de transição, no caso aquele deslocamento vertical, tá piscando, tá correndo de um lado para o outro, que é o deslocamento horizontal, ou rolagem, que é mais popular ser chamado. Não fala nada sobre isso, espero que não inventem de barrar essas normas aí, porque na próxima atualização, porque assim, em algumas situações pode ser utilizado. Até já tem um vídeo pronto aí que eu tenho que já postar sobre isso, que fala sobre essas transições, mostra todo tipo de transição que tem de letreiro, todas as fontes que tem de letreiro, e mostra como que ele pode ser utilizado, a melhor forma de utilização. Mas tem alguns lugares que assim é necessário utilizar, tem outros lugares que é ruim, fica tem uns que abusam nesse tipo de transição aí, fazem umas besteiras que não dá. Tipo, o letreiro frontal não dá para colocar deslocamento. O deslocamento lateral, a rolagem, não dá para utilizar. E não em ônibus urbano. Em ônibus de turismo, tranquilo. Para loja de celular, coloca. Mas para ônibus urbano, não é uma boa colocar. Não é uma boa. Na norma também não fala nada sobre fontes. Aqui é um assunto muito delicado também, porque nem todo letreiro pode utilizar todo tipo de fonte. E nem a fonte gráfica também. Então não tem como colocar regra em tipo de fonte, porque cada letreiro, cada marca utiliza sua fonte específica. O letreiro auxiliar, que é aquele que fica no para-brisa ali, recomenda-se informação complementar como número e nome da linha e outras informações de interesse dos usuários. Então aqui não tem uma norma, aqui não diz o que precisa ser assim, aqui só diz recomenda-se. E o tamanho mínimo de 10 centímetros, tem na base inferior do para-brisa, mas não cita. Ele só fala sobre a base inferior, né? Na norma não cita nada sobre a base superior, que tem letreiros também na base superior. E também tem letreiros na parte ali do para-brisa, né? No para-brisa do motorista. Também tem, na parte de cima. Na parte de baixo eu até nunca vi, mas na parte de cima tem. Então também não cita a norma. A norma só cita na base inferior. O letreiro lateral
que seria a próxima porta principal de acesso, deve constar o número e nome da linha, com no mínimo 3 centímetros, fácil visualização e legibilidade, destino itinerário, mínimo 2,5 centímetros. Então aqui, ali também é outra coisa bem subjetiva, fácil visualização e legibilidade. Tem muitas interpretações para isso. Ali é o nome e o número da linha precisa ter no mínimo 3 centímetros, ou seja, precisa ter o número e o nome da linha. E o destino e itinerário no mínimo 2,5 centímetros. Então, assim, ela pode ser também junto à porta embaixo ou em cima. E aqui também um exemplo de que pode ser de não necessariamente letreiro digital, né? Pode ser de adesivo também. E no caso de Belo Horizonte também tem do outro lado do. Não tem o lado da porta também. Isso também não tem. Não fala nada. A regra não fala nada sobre esse tipo de letreiro do outro lado na lateral do motorista. Mas também esse tipo de Belo Horizonte não entra nessa norma porque ele já tem do outro lado. Do lado da porta acessível tem de acordo com a ABNT. Então é um letreiro a mais, é uma informação a mais. Então admite-se não aplicação dessas informações aos veículos caso estejam disponíveis em todos os pontos de parada ao longo do itinerário. Isso eu nunca vi acontecer, não aqui no Brasil pelo menos, de não precisar utilizar o letreiro lateral porque todos os pontos de parada têm informações sobre o itinerário. Isso daqui eu também nunca tinha ouvido falar sobre. Se eu não tivesse lido na norma, também nunca teria pensado sobre isso. O letreiro traseiro, que pode ser apresentado o número da linha, mínimo de 10 centímetros, com um fundo contrastante. Também bem subjetivo esse contrastante, que proporcione fácil visualização e legibilidade. Se eu quiser colocar um fundo azul com letra vermelha, tem fundo contrastante, mas é horrível para ver. Então, não sei se para uns pode ser fácil visualização e legibilidade, para outros não. Letreiro eletrônico admite-se menos 10% por impedimentos eletrônicos ou construtivos. Não sei como essa norma cita isso daqui, porque não tem nenhum letreiro eletrônico traseiro que seja menor de 10 centímetros. Eu estou falando letreiro eletrônico digital de LED traseiro com menos de 10 centímetros. Não existe. Não no Brasil. Então, não sei por que isso daqui está na norma também. Não faz nenhum sentido. A comunicação visual interna, a área reservada para cadeira de rodas e cão-guia. Ele precisa ter o dispositivo tátil no balaústre, próxima área reservada para deficiente visual, acompanhado de cão-guia. Precisa ter aqueles 2 adesivos naquele formato, naquelas medidas. E depois a comunicação visual interna continuando, assentos preferenciais, dispositivo tátil no balaústre, como falado lá no início do vídeo também, igual aqui. Adesivo do tamanho padrão, para fixação na carroceria ou no vidro. Aqui tem um exemplo da fixação na carroceria, que é a parte de cima, e a fixação no vidro, que é a imagem de baixo. Admite-se redução em caso de impedimento técnico ou construtivo, que é no caso de não poder colar, não tiver espaço. Também nunca ouvi falar sobre isso, de não ter espaço de colar, porque pode colar tanto na parede ali na lateral, ou no vidro, não tem como não ter espaço para isso. E aqui também tem uma questão da NBR 15320, que é o de rodoviário, que ele já incluiu o símbolo do autismo. Então isso provavelmente vai ser que vai entrar já na próxima atualização da 14022. Alguns veículos já estão saindo de fábrica, mesmo sendo urbano, eles já estão saindo de fábrica assim com esse adesivo já atualizado. Os pontos de apoio e desníveis, pega-mãos das folhas das portas, apoios para embarque, apoios do espelho frontal, apoio da tampa, no caso de motor dianteiro, corrimão no posto do motorista, no caso de motor traseiro, pega-mãos das paredes laterais, guarda-corpo, corrimão, na área reservada para cadeira de rodas, todos como as imagens mostram em todas as portas. Aqui tem um exemplo da porta traseira, central e dianteira, e a foto da folha da porta. Vista com visão da parte de dentro do veículo.
Mais sobre pontos de apoio e desníveis, colunas, balaústres, corrimãos, perfis, degraus, superior e frontal, que no caso a quina, né, todas as quinas, perfis de caixas de rodas, perfis de rampas de acesso, piso baixo, perfis de plataforma elevatória. Tudo isso precisa estar com pintura com tinta eletrostática ou equivalente, e todos os desníveis precisam estar pintados de amarelo, regiões das portas e degraus, dispositivos para transposição de fronteira. Tudo que é quina, tudo que é ponta, tudo que é degrau, tudo que é desnível, tudo que é rampa, tudo que é essa parte de dentro do veículo precisa estar pintado de amarelo, aquele amarelo especial, e com pintura tinta eletrostática ou equivalente. Então, tudo basicamente precisa estar acessível. Isso é para quem tem baixa visão, né? Para enxergar que ali tem um degrau. Os audiovisuais, aqui nesse caso, são informações e dizeres internos que devem ser apresentados aos passageiros em caracteres com dimensões e cores que possibilitem a legibilidade e visibilidade, inclusive a pessoas com baixa visão. Aqui o veículo deve ser projetado para receber, ele não necessariamente precisa sair de fábrica com o dispositivo. Ele precisa ser projetado para receber, no caso a instalação precisa estar pronta. Se eu quiser colocar uma televisão ali, já precisa estar pronto para instalação, né? Ele precisa estar pré-pronto para instalar. O letreiro interno também, no caso de mensagens audiovisuais e mensagem por som também. No caso que é quando tem... Curitiba tem, né? A porta fechando. Então, e também tem aquela questão de anunciar o próximo ponto ou algumas outras informações pertinentes para o passageiro. A solicitação de parada, a comunicação e sinalização deles, interruptores junto a cada porta, na área reservada para cadeira de rodas e em 50% dos balaústres ao longo do salão em lados alternados, ou seja, um mínimo de 50%. Eu já vi 100% dos balaústres com interruptores. Então, depende do órgão da prefeitura, né? Depende da prefeitura estabelecer que todos os balaústres vão ter, só em alguns, mas essa é o mínimo. O mínimo que precisa ter é, junto a cada porta, a área reservada e 50% ao longo do salão, em lados alternados. Veículos que param obrigatoriamente em todos os pontos de parada ao longo do itinerário podem não utilizar interruptores. No caso do biarticulado de Curitiba, não precisa de interruptor, porque ele para em todos os pontos. Então não tem parada solicitada. Todos os interruptores devem enviar sinais sonoros e óticos temporizados no painel do motorista e no salão de passageiros, que é a luzinha, parada solicitada, aquele bip, o alarme. O alarme da cadeira de rodas, daquele botão que tem ali no box da cadeira de rodas, ele tem um barulho diferente. Não sei se alguém já apertou sem querer ou já utilizou isso daí, já deve ter percebido que ele tem um barulho diferente. Quando tu aperta, ele faz um barulho, não é o mesmo. Às vezes até fica com medo de, não deu parada solicitada porque não deu barulho diferente, mas ele tem um barulho diferenciado. A cor laranja, o ideograma P, mais o braille, o botão, né? O botão do interruptor precisa ser na cor laranja e aquele pezinho em braille como tem ali embaixo mostrando. Então, sobre a NBR 14022, ela fala tudo sobre isso daí, mais as medidas, né? Os locais adequados para fixação e tudo mais. Mas basicamente é isso. Então, o agradecimento especial à Aviação Teresópolis Cavalhada, que reservaram o ônibus naquela época, que foi quando lançaram a NBR. Eles seguraram o ônibus na garagem para a gente poder ir lá e tirar fotos dessas diferenças, fazer um comparativo. Eles até deixaram 2 ônibus com cadeira de rodas para fazer as diferenciações, né? Como que era, como que precisa ser. Então, agradecimento especial e até outro vídeo. Se alguém chegou até aqui e sobreviveu, quiser deixar um comentário aí, alguma coisa, alguma curiosidade, ou deixar um like, a gente agradece. Até o próximo vídeo.